a abrirem Romanos capítulo 15, versos de 14 a 21. Romanos capítulo 15, 14 a 21. Meus irmãos, quem viu a minha esposa chegar no meio do culto, achou que ela chegou atrasada? Não, ela não chega atrasada em nada do que ela faz. É porque ela está convocada nos dias do coral da Vila Maria a participar dos ensaios do coro lá da Vila Maria. Então, ela já foi ao ensaio à tarde, participou do ensaio, o retorno do ensaio do coral de Vila Maria, e saiu do ensaio vindo direto para cá, e claro, da Vila Maria aqui não consegue chegar às 7 horas. Vamos ler o texto de Romanos capítulo 15, versos de 14 a 21. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças, até ao Ilírico, eu tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Vamos orar mais uma vez. Pai, dá-me graça e clareza para transmitir a Tua palavra com fidelidade. Dá aos meus irmãos a mesma graça e a mesma misericórdia para compreender a Tua palavra e colocar em prática em suas vidas e assim glorificar o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo está aqui numa sessão da carta em que ele está se despedindo praticamente dos irmãos, ele está finalizando a carta, e nós também, junto com ele, estamos quase finalizando essa série enorme de pregações na carta de Paulo aos Romanos. Paulo agora está dando uma explicação do seu ministério, uma explicação do porquê que ele havia escrito este evangelho na carta aos Romanos. Esse texto pode ser dividido em 3 partes. A primeira, ele está reconhecendo as grandes qualidades daqueles irmãos, daquela igreja, as características pessoais daquela igreja. Depois ele fala um pouco da sua própria carta, do porquê ele escreveu do jeito que escreveu, ou o que escreveu. E depois ele faz uma defesa do seu próprio ministério. Por que Paulo faz isso? Paulo, além de querer compartilhar o evangelho com a igreja de Roma, ele tinha um projeto maior ainda. Ele queria pregar o evangelho na Espanha. A Espanha, naquela época, isso aqui nós estamos no ano 57 da nossa era, comecinho da era cristã, a Espanha era a terra mais longínqua conhecida. A famosa cidade de Tarsis, que você vê no Antigo Testamento, ficava lá no cantinho da Espanha, lá na Península Ibérica. Ali era o último lugar de terra que se conhecia então.
e Paulo tinha o objetivo de levar o evangelho para a Espanha. Mas era uma viagem muito longa para Paulo. Todo o desenvolvimento do Novo Testamento está entre o Oriente Médio, Jerusalém, ali a região da Palestina, depois a Ásia, a Ásia Menor e uma parte da Europa, mais ligada ao leste e não ao oeste, onde fica a Espanha. Paulo precisa de apoio. Ele precisa de apoio financeiro e ele precisa de apoio logístico. Ele precisa que a igreja de Roma o envie como missionário até a Espanha. Por isso ele está escrevendo essa carta. O verso 14 até o verso 21 é, na verdade, uma continuação de Romanos capítulo 1, versos 8, até um pouquinho antes dos versos 16 e 17. Ali Paulo deu uma introdução. Ele está falando, olha, eu estou escrevendo isso porque eu quero compartilhar o evangelho com vocês, eu quero compartilhar algum dom, eu quero que vocês também compartilhem comigo. Aí ele expõe o evangelho do capítulo 1, verso 18, até agora recentemente o capítulo 15, verso 13, e agora ele retoma o assunto. Então ele vai fazer essa quase despedida da igreja, justificando o seu ministério. Ele começa no verso 14, falando algumas coisas a respeito daqueles irmãos. E olha que coisa interessante. Certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento e aptos para vos admoestardes uns aos outros. Quem era a igreja de Roma? A igreja de Roma foi fundada por quem? Dentro da tradição católico-romana, eles querem nos fazer acreditar que quem fundou a igreja de Roma foi Pedro. Mas não há evidência histórica nenhuma que Pedro tenha passado por Roma até então. Nenhuma. Quem fundou Roma foram alguns crentes que estiveram em Jerusalém durante o Pentecostes e foram batizados com o Espírito Santo. E houve uma conversão ali. Esses crentes voltaram, que estavam em Jerusalém, voltaram para Roma e ali começaram uma comunidade. Se Pedro realmente tivesse sido o fundador da igreja de Roma, Paulo com certeza teria o mencionado pelo menos uma vez em toda a carta. E eu lhe pergunto, tem alguma menção de Pedro em toda a carta de Paulo aos Romanos? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Paulo está aqui se referindo aos irmãos que estavam desenvolvendo aquela igreja. E ele fala 3 características daqueles irmãos. Eles estavam cheios de bondade. Eles tinham bondade entre eles e bondade para a sociedade. Eles tinham a bondade como fruto do Espírito Santo. Outra coisa que Paulo diz, eles tinham conhecimento de Deus. Eles estavam cheios do conhecimento, eles estavam revestidos de todo o conhecimento a respeito de Deus e das coisas de Deus. Era uma igreja instruída, não era uma igreja imatura, não era uma igreja noviça, era uma igreja que já tinha uma certa experiência com o Evangelho. Mas eles também tinham uma capacidade, uma habilidade, eles eram aptos para vos admoestardes uns aos outros. A palavra admoestardes aqui, no original grego, é uma palavra esquisita para nós, chama-se noutetel. E essa palavra significa o seguinte: você tem que trabalhar a mente do seu irmão para que ele pense de forma correta. Nous, a palavra nous grega, ela vem de alma ou de mente. A palavra aqui é: você precisa aconselhar o seu irmão a andar retamente na Escritura. E esses irmãos estão aptos, eles são aptos para admoestarem-se uns aos outros. Meus irmãos, isso aqui é uma das coisas mais importantes na igreja de Cristo. E isso reflete uma igreja madura. Quando nós estamos usando a palavra para nos aconselharmos uns aos outros, para nos ajudarmos uns aos outros no processo de edificação. Se eu tenho um objetivo para esta pequena comunidade do Jardim Fortaleza, é que um dia
nós sejamos uma igreja completamente madura, crescida nas Escrituras, que dominemos as Escrituras uns para os outros, que nos aconselhemos uns aos outros nas Escrituras, na palavra do Senhor. Essas eram 3 características da igreja em Roma. Era uma igreja que tinha bondade, que tinha conhecimento do Senhor e que tinha uma capacidade, uma aptidão de se aconselharem uns aos outros conforme a palavra, para andarem de forma reta. Meus irmãos, quem na verdade faz a igreja crescer não é o pastor, é a própria igreja. Eu sempre ouvi uma história dessa forma. O pastor é o pastor das ovelhas. E o pastor não faz ovelha gerar ovelha. Quem gera ovelha são outras ovelhas. Meus irmãos, por isso eu li no começo da nossa liturgia o texto de Mateus capítulo 28 na ordem, na grande comissão do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. Vocês têm que fazer discípulos de todas as nações. A responsabilidade não é só do pastor. Eu, como pastor, tenho a responsabilidade de educar os irmãos, instruir os irmãos, capacitar os irmãos, para que vocês tenham a capacidade de falar do Evangelho a outros, educar outros no Evangelho. Fazer discípulos é uma tarefa de cada um dos senhores e senhoras que aqui estão sentados, se fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa era a característica de Roma, e Paulo está exaltando, está elogiando aquela igreja, está encorajando aquela igreja para que permaneça desta forma. Agora, nos versos 15 e 16, ele vai falar um pouquinho a respeito da mensagem que ele havia escrito, do Evangelho. Diz assim: entretanto, embora vocês tenham todas essas características, eu vos escrevi em parte mais ousadamente, quer dizer, muitas partes do que eu escrevi para vocês nesses capítulos anteriores são coisas duras. E eu estou bem consciente disso. E por que ele fez isso? Como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. O que Paulo está dizendo aqui é: eu estou com certeza repetindo algumas coisas que vocês já conhecem a respeito das realidades do Evangelho. Mas é importante que vocês ouçam repetidamente isto. Meus irmãos, eu estou há 41 anos aproximadamente ouvindo o Evangelho, aprendendo do Evangelho, lendo as Escrituras, estudando as Escrituras. Eu e minha esposa já participamos de congressos, de estudos, de várias formas ao longo de boa parte desses 41 anos. E eu posso lhes dizer, nunca é demais você estar sendo exposto ao Evangelho. Você nunca pode dizer: agora eu sei tudo, eu não preciso mais ir à igreja, afinal de contas eu já ouvi muitas pregações. Paulo está dizendo aqui que ele está fazendo isso para que aqueles irmãos voltem à memória coisas que eles já conheciam. Eu tenho trazido de novo à memória de vocês essas grandes verdades do Evangelho, porque é por elas que vocês vão viver. E por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Paulo sabia que essa era uma atividade que ele tinha por causa da graça de Deus na sua vida. Deus havia escolhido Paulo para transmitir o seu Evangelho. Deus havia escolhido Paulo para transformar a vida daquele antes judeu, fariseu, daquele judeu ortodoxo, num seguidor fiel de Jesus Cristo. E Deus transformou a vida de Paulo para que, pela graça, ele fosse realmente esse grande apóstolo do Evangelho. No verso 16, ele nos dá mais algumas informações a respeito disso. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. Eu já lhes disse em algumas outras oportunidades que a palavra ministro
Existem duas palavras no grego para ministro. Pode ser diáconos, da onde vem a nossa palavra diácono, aquele que serve às mesas, aquele que cuida da igreja. Mas essa palavra que Paulo usa aqui não é diáconos, é liturgos, da onde vem a nossa palavra liturgia. O liturgos, ou liturgos, primeiramente era uma palavra que se referia a um funcionário público, a um funcionário do Estado. Com o passar do tempo, os crentes judeus começaram a usar essa palavra para o ofício do sacerdote e de tudo aquilo de todas as atividades referidas aos sacerdotes, aquilo que os levitas faziam, liturgos. Quando Paulo está dizendo aqui que para que eu seja o liturgos de Cristo, ou o liturgos de Cristo, ele está usando uma linguagem que a gente chama linguagem sacerdotal, a linguagem do antigo culto de Israel. Então, o que ele está nos dizendo aqui? Que agora a sua responsabilidade de pregar o Evangelho, ela é tão importante quanto a função do culto no Antigo Testamento, o culto na Antiga Aliança. E quais eram as características do culto da Antiga Aliança? O templo, os sacrifícios dos animais, o sacerdote e a própria oferta dos sacrifícios. Isso é o que caracterizava o culto da Antiga Aliança. O que Paulo está dizendo aqui não é que ele agora é um sacerdote da nova aliança. Ele não fala isso em momento algum. Por quê? Porque, na verdade, meus irmãos, a partir de Cristo, todos nós passamos a ser sacerdotes do Senhor. Tanto é que em 1 Pedro ele nos diz, vocês são nação santa, sacerdócio real. Aquele culto, aquela forma de culto antiga, ela cessou a partir de Cristo. Mas o que Paulo está dizendo é tão importante eu pregar o Evangelho, como era nobre o culto do Antigo Testamento. Então ele está colocando o valor da pregação do Evangelho. Numa igreja evangélica, meus irmãos, todos os cristãos sabem disso, os cristãos evangélicos, isso aqui não é o altar. Aqui nós não temos um altar. Aqui nós não oferecemos um sacrifício. Aqui nós não celebramos uma missa, porque missa significa um sacrifício que se repete a cada instante. Aqui não é o altar. Eu não sou um sacerdote. Eu sou um ministro da palavra, eu sou um diácono da palavra, eu sou um liturgos da palavra, mas aqui agora quem é o centro do culto é a palavra do Senhor. Não é nem aquele que está aqui, e nem esse lugar aqui é sagrado, no sentido de um altar. E também, para que você compreenda, a oração do pastor não tem diferença nenhuma em relação à oração de qualquer dos irmãos que aqui estão sentados. Aquele conceito que a gente vê em algumas igrejas, principalmente neopentecostais, eu vou procurar aquele pastor porque aquele pastor tem uma oração forte. Esse não é um conceito bíblico. Não existe pessoas com orações fortes. A minha oração tem tanto valor como de um adolescente, de qualquer um dos irmãos que aqui estão sentados. Porque o centro do nosso culto é o Senhor Jesus Cristo ressurreto e a sua palavra. Por isso aqui nós não estamos repetindo o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo foi feito uma única só vez para perdão de pecados. No entanto, Paulo está nos dizendo o valor de pregar o Evangelho, o valor de testemunhar o Evangelho, o valor de anunciar o Evangelho, de falar da salvação, é tão importante quanto o culto da antiga aliança. Veja que ele continua dizendo, para que eu seja, então, o liturgos de Cristo Jesus entre os gentios. Ele sabe que ele foi escolhido para pregar o Evangelho às outras nações, o que ele tem feito.
Por isso ele quer ir para a Espanha. No sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. Essa tradução aqui, ela é um pouco difícil no português, porque ele está mais ou menos dizendo assim: eu preciso sacerdotalizar o Evangelho de Cristo. Eu preciso realmente entregar o Evangelho de Cristo. Eu preciso apresentar o Evangelho de Cristo para todos os povos. Esta é a grande tarefa da igreja. Esta é a tarefa não só do pastor que aqui está, mas de cada um dos irmãos e irmãs que aqui estão. Anunciar o Evangelho de Deus, as boas novas de Deus. Veja que o Evangelho não é da igreja. O Evangelho não é propriamente o Evangelho de Paulo. São as boas notícias do próprio Deus. Paulo sabe que o que ele está oferecendo, na verdade, é uma propriedade do próprio Deus. Por isso que esse púlpito aqui não é da Igreja Presbiteriana do Brasil, não é do pastor Pedro, ou qualquer homem que aqui venha. Isso aqui é uma propriedade do Senhor Jesus Cristo, porque nós proclamamos o Evangelho, as boas novas de Deus. De modo que a oferta deles, os gentios, seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Aqui há outra dificuldade de tradução. Alguns estudiosos pensam que aqui são as ofertas que os gentios trazem. Mas, na verdade, a melhor tradução aqui seria a própria vida daqueles que agora se convertem. O que Paulo está dizendo é o seguinte: quando eu anuncio o Evangelho, quando eu prego o Evangelho, e quando o Espírito Santo converte o coração de uma pessoa, essa pessoa se torna uma oferta diante de Deus. As próprias pessoas são uma oferta que o apóstolo Paulo está oferecendo diante de Deus, para que eles sejam agradáveis a Deus. Meu irmão, você tem ideia de como isso deve mudar a nossa forma, como nós encaramos o nosso ministério como testemunhas do Evangelho? Quando você leva uma pessoa a Cristo, quando você apresenta o Evangelho a uma pessoa, você está dando a oportunidade daquela pessoa ter uma conversão, uma mudança de vida, o Espírito mudar a sua vida, e que essa pessoa passa a ser, então, uma oferta diante de Deus, a sua própria vida. Por isso o Senhor Jesus Cristo, quando Ele dá as suas últimas ordens à sua igreja, Ele disse: fazei discípulos de todas as nações. Ele nunca nos disse para construirmos templos. Nós construímos por uma questão, para facilitar a transmissão do Evangelho, para nós não estarmos ao relento, tomando chuva. Ele não nos disse para nós criarmos uma série de coisas dentro da igreja. A principal função de cada um de nós aqui, meus irmãos, é anunciar, fazer discípulos. E não é só você testemunhar do Evangelho, é você fazer pessoas como seus discípulos no Evangelho. Formar pessoas. Claro, nenhum de nós aqui tem o mesmo chamado do apóstolo Paulo. Ele foi chamado especificamente para os gentios. O apóstolo Paulo, inclusive, ele se chamava um apóstolo fora de tempo. Porque Deus não escolheu, além daqueles 12 apóstolos e o apóstolo Paulo, outro apóstolo. Eu sei, você vai me dizer, mas, pastor Pedro, a gente ouve tantas coisas aí de igrejas chamadas apostólicas. Nós temos tantas igrejinhas aí que as pessoas, os líderes, se chamam apóstolos. Nesse sentido do apóstolo Paulo, nenhum deles é apóstolo. Deus só escolheu 12 apóstolos, inclusive um deles, Judas, e depois o apóstolo Paulo. Esses são os verdadeiros apóstolos. Inclusive, eles têm as credenciais dos apóstolos que nós vamos ver daqui a pouquinho. A partir do verso 17 até o verso 21, Paulo vai fazer uma defesa agora do seu ministério, o porquê do seu ministério. Ele diz assim: tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Ou seja, ele está dizendo:
Eu tenho algumas coisas em que eu me glorio. Tem algumas coisas que eu gosto de falar, mas são coisas que são concernentes a Deus, não de mim mesmo. Eu não quero falar dos meus grandes feitos. Eu me orgulho, sim, eu me glorio. Eu estou baseado nelas e eu gosto de falar delas a respeito daquilo que Deus tem feito. Num certo sentido, gloriar-se nas Escrituras, outro aspecto de gloriar-se é pecaminoso. Quando você se gloria em alguma coisa que você tem, ou que você fez, como se você não tivesse recebido, como se fosse uma qualidade sua. Aqui o que Paulo está falando, eu me glorio nas coisas concernentes a Deus, naquilo que Deus tem feito em meu lugar, e eu quero falar dessas coisas. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus. Por quê? Ele vai explicar. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, eu não vou falar sobre nada, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Paulo fez muita coisa, mas ele está dizendo, eu quero falar daquelas que Cristo fez por meu intermédio, fez através da minha vida, é disso que eu quero dizer. Senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. Aquilo que Cristo fez em mim, por mim, me usou como instrumento para conduzir os gentios à obediência do Evangelho. Você pode até estranhar e pensar assim, mas por que Paulo não falou levar os gentios à fé? Ele usa essa expressão em outras suas cartas. Porque, meus irmãos, a fé e a obediência, elas são duas faces de uma mesma moeda. A própria fé que nós temos em Cristo é uma ordem de Deus. Deus quer que você creia em Jesus Cristo. É uma ordem. Quando você crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador, você está obedecendo a uma ordem do próprio Deus. Crer em Cristo não é uma opção que nós temos. Não é uma coisa que um dia você acorda e diz assim, eu acho que é bacana aquele negócio de crer em Cristo, de seguir uma igreja, eu acho que eu agora vou crer. Eu agora acho que vou crer em Jesus Cristo como o Filho de Deus, como aquele que ressuscitou dentre os mortos. Não, não, não. Esse é um chamado de Deus para você, é uma ordem de Deus. Creia no meu Filho, porque Ele é a única solução para a sua vida. E quando você crê no Senhor Jesus, você está obedecendo a própria voz de Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que ele não quer falar nada, a não ser daquelas coisas que Cristo fez por intermédio dele, para levar os gentios à obediência da fé. Meu irmão, o apóstolo Paulo era um homem brilhante, brilhante. Falava várias línguas. Era um jurista, ele conhecia leis de Israel. Ele podia ser um promotor, ele podia ser um advogado, ele podia ser um desembargador, ele podia ser um juiz em Israel. Ele era um nobre, ele era um intelectual. Ele vinha de uma família abastada. Ele tinha cidadania romana, ele não era só um judeu e um fariseu, ele também tinha cidadania romana, ele nasceu e cresceu numa cidade universitária, ele estudou aos pés de Gamaliel, e mesmo assim, ele diz, a única coisa que eu quero me gloriar, é nas vidas que eu estou apresentando a Deus, aquelas vidas que foram transformadas pelo Evangelho. Eu e você não somos o apóstolo Paulo. Nós não temos o mesmo chamado do apóstolo Paulo. Mas eu quero lhe perguntar, irmão, e eu faço essa pergunta para mim todos os dias. Quando nós nos encontrarmos com o Senhor, seja na nossa morte ou na volta do Senhor Jesus Cristo, quando do dia do julgamento final, e Deus lhe perguntar assim, fulano, ciclano, beltrana, o que você fez com os dons e talentos que eu te dei? O que você vai falar? Olha, eu
fiz 3, 4 cursos universitários, eu construí uma boa família, eu tive empresa, eu tive bons cargos, eu conquistei isso, eu conquistei aquilo outro. É isso que você vai apresentar para o Senhor? Você vai se orgulhar de quê? Você vai se orgulhar da sua aposentadoria nababesca, se você for um funcionário público de carreira? Você vai apresentar a sua quantidade de filhos, a sua esposa, porque você vem de uma tradição familiar? O que você vai apresentar ao Senhor? O apóstolo Paulo, a única coisa que ele quer apresentar ao Senhor são vidas transformadas pelo Evangelho. Isso para ele é o mais importante do que todos os seus diplomas, do que todo o seu backup, do que todas as suas características. E ele quer falar dos gentios que ele conduziu à obediência por palavra e por obras e por força de sinais e prodígios pelo poder do Espírito Santo. Se você ler Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 13 e 14, até o capítulo 28, você vai ver muitos dos sinais e prodígios que Paulo executou, ou que Cristo executou por meio dele. Essas são as credenciais do apóstolo. Ele poderia ressuscitar o morto, ele poderia curar pessoas imediatamente, ele poderia, inclusive, amaldiçoar os mágicos que apareciam pelo meio do caminho. O apóstolo tinha essas credenciais, prodígios e sinais, que caracterizavam o seu apostolado. E esses prodígios e sinais, ou esses milagres, ou esses feitos portentosos, eles eram não só a credencial do apóstolo, eles eram a forma como a palavra de Deus deveria ser crida. Eles autenticavam a palavra, porque lembrem-se, são homens que estão transmitindo a mensagem de um galileu que foi morto numa cruz. Imagine Paulo chegando em Atenas e falando do Evangelho. Muitos milagres que os apóstolos Pedro, Tiago, João, o próprio Paulo e outros fizeram, foi para que a palavra de Deus tivesse aceitação. Prodígios e sinais. Por palavra, não só pelas palavras que Paulo proferiu, mas pela sua própria vida, que autenticava a sua palavra, mas também pelo poder do Espírito Santo. Paulo está dizendo aqui, é muito simples. É o poder do Espírito Santo que, na verdade, converte o pecador. Eu transmito a palavra. Eu faço muitas coisas, mas quem converte o pecador é o poder do Espírito Santo. Não é o próprio pregador. E ele diz mais: de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, eu tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Essa região que ele está descrevendo aqui, ela é enorme. Eu não sei se você consegue visualizar o mapa ali do Oriente Médio, da Palestina e do leste europeu. Eu não sei se você consegue visualizar isso. Mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, desde Jerusalém, na Palestina, do lado direito do mar Mediterrâneo, toda aquela circunvizinhança, até o Ilírico é onde fica hoje a Albânia, a antiga Iugoslávia, é longe, e Paulo não fez uma viagem direta, ele fez viagens circulares. Eu tenho anunciado o Evangelho de Cristo. Paulo andou muito, ele fez muitas viagens, e olha que ele não tinha internet, ele não tinha avião, ele não tinha carro, ele não tinha nada desses confortos que nós temos hoje em dia, mas ele estava anunciando o Evangelho de Cristo por todos esses cantos, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Uma das características do apóstolo é não levar o Evangelho para pessoas que já tinham ouvido o Evangelho. Ele tinha que levar o Evangelho para lugares onde não se sabia nada a respeito do Evangelho,
Por isso que ele está dizendo, eu não quero edificar sobre fundamento alheio, sobre fundamento de outros. O apóstolo é para desbravar, o apóstolo é para abrir novos campos. Então, se você quisesse chamar alguém hoje de apóstolo, seriam talvez os missionários que estão sendo enviados para lugares distantes do mundo para anunciar o evangelho. E mesmo esses missionários, hoje, eles não têm o mesmo poder que os apóstolos tinham. Quando o apóstolo João, o último apóstolo a morrer, pelo menos da onde nós sabemos das Escrituras, terminou o apostolado, porque o Novo Testamento já estava praticamente pronto. O que Paulo está dizendo aqui é, eu preguei o evangelho em todas essas regiões, eu desbravei campos, eu preguei nas grandes cidades da Ásia Menor, da Ásia, da Europa, e de Jerusalém, e Antioquia, e agora eu quero ir para a Espanha. Ele não se cansa de pregar o evangelho. E agora ele menciona uma palavra do Antigo Testamento, e ele nos diz assim, antes como está escrito, hão de vê-lo, Jesus, aqueles que não tiveram notícia dele, aqueles que nunca tinham ouvido falar dele, e compreendê-lo, os que nada tinham ouvido a seu respeito. Paulo tem muito claro que o seu ministério é esse, transmitir o evangelho para que vidas sejam salvas. Meu irmão, a coisa mais importante para mim e para você hoje deveria ser vidas de pessoas. O grande projeto da minha vida, da vida desta igreja, deveria ser anunciar o evangelho para que vidas sejam transformadas. Paulo está dizendo, testemunhando, dando o exemplo da sua própria vida e mostrando para aquela igreja qual é o seu grande projeto. A sua vida ministerial era um sucesso. E ele está fazendo a defesa do seu ministério para que aquela igreja o apoie, o sustente, o envie para lugares ainda mais distantes, lugares totalmente desconhecidos da época, para levar o evangelho. Meu querido irmão, hoje nós temos internet, Facebook, YouTube, você tem avião, você tem as pessoas ainda vivendo, hoje nós vivemos num país livre para pregar o evangelho, eu não sei até quando, o cerco está apertando, talvez um dia você queira testemunhar do evangelho e não possa, hoje você pode distribuir folhetos, hoje você pode falar para o seu colega de trabalho, hoje você pode orar com uma pessoa, hoje você pode abrir um culto na sua casa. Aliás, eu não estou vendo o Duciene hoje aqui, por quê? Não entendi nada, seu Elias, mas tudo bem. Ah, tá bom. Eu estranhei, porque Duciene não falta. Um dia, Duciene, a que mora aqui em frente, ela abriu a sua casa para uma reunião de oração. Esse grupo de irmãos que hoje aqui estamos, nesta noite, de certa forma, é fruto daquilo que Duciene fez há tantos anos, aqui em frente. Você tem essa visão, meu irmão? Talvez abrir um grupo familiar na sua casa? Abrir a sua casa para os seus vizinhos ouvirem o evangelho? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar no quanto que você tem recebido das mãos de Deus em termos de salário, em termos de lucro, em termos de bênçãos materiais, e o quanto você tem semeado no reino do Senhor? Você já parou para pensar nisso? Ou você só está trabalhando para a sua aposentadoria? Ou você só está trabalhando para conquistar coisas deste mundo? Eu vou te dar uma péssima notícia. Tudo que você conquistar nesse mundo vai ficar aqui. Vai enferrujar, vai estragar. E muito provavelmente os seus filhos vão brigar pela herança que você vai deixar para eles.
Muito provavelmente. O meu pai, ele foi corretor de imóveis durante muito tempo. E o meu pai conhecia muita gente na Vila Maria. Meu pai morou na Vila Maria dezenas e dezenas de anos. Ele foi dono de bar, de restaurante, e depois, num determinado momento da sua vida, ele passou a ser um corretor de imóveis. E meu pai, ele sempre falava isso para a gente, ele falou assim, olha, eu não acredito o que acontece quando os pais morrem. Famílias que eram aparentemente unidas, famílias que aparentemente se amavam, quando morrem os pais, vira uma guerra, é desentendimento para todo lado. Ele chegou a ver pessoas brigando no funeral dos pais, saindo no tapa mesmo, brigando por herança. É isso que você quer deixar nesse mundo, meu irmão? Ou você quer que um dia que o Senhor te chamar e você apresentar, olha, eu quero apresentar fulano, eu quero apresentar ciclano, eu quero apresentar ele, ela, está aqui, Senhor. Esses aqui são os frutos daquilo que o Senhor me deu. O que você quer para a sua vida, meu irmão? Tudo que você luta pela sua vida, um dia passa de repente. Eu já lhes contei aqui quantos casos de pessoas que eu conheci que tinham aquela ganância. Eu quero atingir o meu primeiro milhão antes dos 30 anos de idade. Eu quero, antes da minha aposentadoria, fazer investimentos tais que, quando eu me aposentar, eu vou viver de renda para o resto da vida. Quantos destes morreram ou uma semana antes ou uma semana depois da aposentadoria? Quantos desses não viram os seus sonhos serem concretizados? Para que você está semeando hoje? No que você está plantando as suas sementes? O apóstolo Paulo tinha do que se gloriar, ele tinha do que defender o seu ministério, e ele queria mais. Ele queria o apoio daquela igreja para chegar à Espanha. Será que nós estamos entendendo o que estamos fazendo aqui? Cultuando a Deus, sim. Mas queremos atingir este bairro inteiro de quase 40 mil pessoas. E hoje, talvez por causa da chuva fina e do frio, aqueles motoqueiros não estão fazendo tanto barulho. Jovens perdidos, gastando combustível e alguns até se matando em cima de uma moto. Só porque eu falei. Talvez esse seja um entregador somente, que está trabalhando. Meus irmãos, nós temos muito o que fazer, mas nós precisamos nos tornar uma igreja madura. Semana que vem eu termino o meu discipulado com o Ivan e Daiane. Semana que vem não, essa semana, porque começou hoje a semana, né? Domingo é o primeiro dia de semana. Essa semana nós terminamos com o Ivan e Daiane. Estava previsto o Fábio, mas o Fábio me deu uma notícia hoje que ele não vai poder ser o meu próximo discípulo. Então, ele talvez entre na fila no ano que vem. Nessa semana, eu vou ter que escolher alguém dentre vocês para ser o meu próximo discípulo. E Ivan e Daiane também vão fazer isso. Eles vão trabalhar com um casal ou com duas pessoas para formar novos discípulos. E nós queremos, com isso, ter uma igreja consciente do Evangelho. Uma igreja forte. Uma igreja que admoeste um ao outro na palavra. Uma igreja envolvida com o nosso bairro. Uma igreja envolvida em participação nos cultos. Uma igreja madura. Nós ainda não somos uma igreja madura. Nós somos uma igreja ainda com muita imaturidade. Muita. Nós nem nos conhecemos todos profundamente como deveríamos. Por isso, também o grupo de casais. O grupo de casais que está trabalhando para que nós, como casais, nos conheçamos melhor. Oremos uns pelos outros. Ministremos na vida uns dos outros. Por isso, departamento infantil. Várias coisas estão acontecendo aqui para que nós nos tornemos uma igreja
madura. Uma igreja cheia da bondade do Senhor. Uma igreja cheia de conhecimento de Deus. Uma igreja que se aconselhe. E uma igreja que leve o Evangelho ao mundo. Você tem consciência dessa sua participação? Você está disposto? As irmãs da SAF estão pedindo para que outras mulheres as estejam ajudando. Mulheres, onde vocês estão? Tem trabalho a fazer. Não tem, Anilda? Muito trabalho a fazer, mas está faltando mão de obra, não está? O Senhor Jesus um dia disse assim, a seara é enorme, os trabalhadores são poucos. Eu desafio você, meu irmão, se coloque na brecha, se coloque em prontidão para trabalhar pelo reino. Você só tem a ganhar frutos para a eternidade. Pode ter certeza do que eu estou lhe dizendo. Sábado agora eu participei do velório de uma irmã de 91 anos, Dona Teresa. Eu falei no velório, tive o grande privilégio. 91 anos, uma pessoa simples, mas uma mulher de Deus. Uma mulher de Deus. E eu pude ver ali, nós não vimos tantas pessoas, porque era um dia muito chuvoso, pandemia, toda uma questão que nós estamos vivendo. Mas quantas pessoas puderam ali testemunhar? Dona Teresa mudou a minha vida. Dona Teresa foi bênção na minha vida. Dona Teresa restaurou meu casamento. Dona Teresa, eu estou casado hoje há 30 e tantos anos por causa de Dona Teresa. Dona Teresa foi um exemplo. Nós ouvimos isso de monte, não foi, Beth? Quando você tiver 91 anos e for enterrado, o que você quer ouvir? Eu quero ouvir coisas parecidas. Talvez eu não deixe nada para o Daniel, mas eu quero deixar pessoas que vão falar no meu velório, olha, esse cara foi importante na minha vida. Ele me aconselhou, ele me discipulou, ele me orientou, ele me levou ao Evangelho, ele me levou aos pés de Cristo. É isso que eu quero para a minha vida. E você, meu irmão? O que você quer para você? Lembre-se, tudo que você conquistar nesse mundo vai enferrujar. Os ladrões roubam, a traça corrói, a ferrugem corrói, e se você deixar uma herança muito boa para os seus filhos, quase certeza, eles vão se matar por elas. Deus te abençoe, meu irmão. Deus cuide de você. Deus te renove nesse sentido.